Divórcio consensual. Bom, esse é um vídeo para quem está prestes a passar por essa situação, mas está muito perdido, mas perdido mesmo. Então, se tu tá nessa situação, me acompanha após a vinheta que a gente vai conversar sobre esse assunto. Olá pessoal, tudo bem? Se tu tá assistindo um vídeo aqui pela primeira vez aqui no canal, é a primeira vez que tu entrou aqui no canal, não sabe quem eu sou ainda, o meu nome é Bárbara Correia, eu sou advogada de direito de família e eu trago alguns vídeos aqui com as dúvidas mais frequentes. Tudo que eu recebo, que vocês me mandam aqui no canal, eu leio tudo, olho tudo e já vou anotando ali qual vai ser o conteúdo para o próximo vídeo com base nas dúvidas que vocês encaminham aqui. Mas antes de eu falar, antes de eu vir com o assunto, eu quero agradecer. Eu quero agradecer de coração, gente, todos os novos inscritos no canal. O canal nos últimos meses vem crescendo bastante, teve muitos inscritos, isso me deixa muito feliz, eu fico muito grata pelo carinho de vocês, pelas mensagens de carinho que vocês me mandam aqui nos comentários, eu fico muito feliz mesmo, então muito obrigada. E uma forma minha de agradecer trazendo mais vídeo aqui para vocês. Então vamos lá, deixando aqui de conversa furada aqui dos agradecimentos, vamos então a divórcio consensual. E como eu disse aqui no início, esse é um vídeo para quem não sabe nada sobre o assunto, porque eu vou realmente tratar aqui da forma bem inicial. Bom, feito os agradecimentos aqui, vamos então ao conteúdo. Digamos que tu tá pensando em te separar, em te divorciar, e tu acha que o divórcio consensual vai ser ali a alternativa para vocês, porque vocês estão em acordo, vocês estão bem, vocês já conversaram a respeito. A primeira questão a pensar aqui, se existe a possibilidade dele ser no tabelionato, porque no tabelionato ele é bem mais rápido e na maioria das vezes ele é muito mais barato também. Então vocês têm que pensar, Bárbara, será que dá para ser esse divórcio no tabelionato? E como que vocês sabem se dá para ser no tabelionato? Se vocês não têm filhos menores e a esposa não está grávida, pode ser no tabelionato, porque vocês estão de acordo, que é um dos requisitos do tabelionato, é o consenso, e também não tem filhos menores e a mulher não está grávida. Então pode ser lá. Aí vocês vão até o tabelionato, vocês vão precisar igual de advogado, que o advogado acaba encaminhando tudo, mas vocês fazem isso no tabelionato. É muito mais rápido e muito mais barato também. Na maioria das vezes é muito mais barato. O advogado ele sempre vai analisar de acordo com o valor do patrimônio, se judicial ou extrajudicial é o mais barato. Mas digamos que vocês não preenchem os requisitos do divórcio extrajudicial. Bom, aí só vem a alternativa do divórcio judicial. Ele vai ser consensual, mas ele vai ser na justiça, vai ser no fórum. E aqui, gente, para quem não viu ainda meu conteúdo a respeito disso, eu quero dar 4 dicas para vocês a respeito do divórcio consensual. Porque aqui no escritório, o que eu mais faço realmente, o que mais entra aqui no escritório de ações é divórcio consensual e pai pedindo guarda compartilhada. Geralmente é o dia a dia aqui do escritório. Então eu elaborei com base no divórcio, na minha experiência em divórcio consensual, 4 dicas para passar aqui para vocês que eu considero muito importante. Inclusive já fica para os advogados que acompanham aqui o canal também. A primeira delas é advogado diferente para as partes. Assim, ó, pela lei, tá? Não tem nada impede que marido e mulher tenham o mesmo advogado para um divórcio consensual. Inclusive é o mais comum. Mas, por uma questão de confiança, eu prefiro advogados diferentes. Por que isto, tá? Geralmente, quando o casal começa a pensar em se divorciar, um deles procura um advogado pela primeira vez. Ele vai até o advogado, ele conversa com o advogado e depois ele traz muitas vezes o cônjuge agora para conhecer o advogado e para conversar. E às vezes aqui entra a primeira desconfiança, que é exatamente, mas é o advogado dela, é o advogado dele, eu tenho dúvidas, porque afinal, eu pensava que a partilha do patrimônio era de uma forma, e agora esse advogado me diz que é de outra, então eu fico desconfiada em relação a isso. Então, eu indico, eu aconselho que sejam advogados diferentes exatamente pela questão de confiança. Só por causa disso.
só por essa questão. E também porque se eu sou advogada das duas partes, o que eu falo ali para aqueles dois clientes é limitado ao entendimento do juiz ali, levando a proposta de um para o outro. O advogado, quando ele é das duas partes, ele não vai entrar muito no mérito da questão assim de, mas tu pode pedir aluguel para ela, porque afinal ela vai ficar na casa, tu pode ver tal coisa, tu não vai entrar nessas teses mais litigiosas. Tu basicamente vai escutar a proposta do teu cliente, da tua cliente, dos dois na tua frente, tu vai escutar o que eles pretendem, tu vai dar uma orientada, sim, isso é possível, sim, isso dá, não, claro que sim, não, isso passa sim, o juiz concorda, tu vai dizer isto, ou no máximo tu vai levar a proposta de um para o outro e vai fazer esse meio campo quando eles não se falam, quando esse casal não se fala, acaba o advogado fazendo esse meio campo, mas é isto. Então e muitas vezes, gente, eu já passei por situação assim, a proposta era muito boa, mas uma das partes não achava isto. E eu queria dizer que aquela proposta estava muito boa e explicar, na verdade, eu dizia que a proposta era muito boa, mas a outra pessoa achava que não, achava que podia ganhar mais. Então aí chega um ponto que ela já não acredita muitas vezes no que tu tá falando, porque vem aquilo, mas quem procurou essa advogada foi meu ex-marido, foi a minha ex-esposa num primeiro momento. Eu tô agora desconfiado porque eu acho que eu tenho mais direitos, eu acho que eu poderia ganhar mais. E aí às vezes a pessoa acaba não acreditando muito naquilo que tu tá falando. Então é muito complicado e isso inclusive fica uma dica para os advogados, deixar bem estabelecido no momento da contratação. Tu é advogado dos dois, qual vai ser o teu papel? Ou se tu é advogado só de um, qual vai ser o teu papel? Exatamente por causa disso. Então vamos lá, que essa dica já se estendeu demais aqui. Dica número 2, não responder a provocações, tá? O casal, muitas vezes, eles não conseguem conversar. E aí eles começam a se mandar WhatsApp, falando um monte de coisa pro outro, né? Dizendo um monte de coisa. E começa aquelas provocações e discussões. Então, o ideal para que o acordo ande, né? Para que saia um acordo, é não responder essas provocações. Deixa o outro falar e depois tu só encaminha aquilo para o advogado e o advogado faz essa conversa. Essa é a melhor, não responder a provocações. Dica 3 é fazer terapia. Gente, eu sempre aconselho os meus clientes que estão passando por um processo de divórcio a fazer terapia. Eles e as crianças de preferência, porque é um momento muito estressante. Tem um professor meu que ele já fala exatamente isso, que as partes envolvidas no divórcio, elas não estão em situação normal de temperatura e pressão, ou seja, a qualquer momento elas podem explodir, e é exatamente isto. Por isso que a terapia ajuda muito o casal a enfrentar esse momento, porque não é um momento fácil, não é. Ninguém se prepara para se divorciar, ninguém casa achando, não, mas um dia eu vou me divorciar. Bom, a prova disso é que ninguém planeja o regime de bens, né? Mas ninguém se prepara para isso. Então, quando chega o momento, psicólogos explicam, né, que o casal, às vezes, ele leva um ano para, de fato, cair a ficha que acabou o casamento. Que no primeiro ano, o casal, ele acha que pode voltar. A qualquer momento, eles acham que aquilo pode retornar, mesmo que inconsciente é essa questão. Eles acham que podem voltar. Inclusive, é por isso que, se passado 3, 4 meses, um deles aparece com um namorado novo, a tendência é que o outro realmente perca o controle e, às vezes, aquele acordo de boca deixa de funcionar, por exemplo. Por isso que é muito bom botar no papel o acordo. Exatamente por causa disso. Por essa questão que o casal, inconscientemente, ele acha que pode voltar, que pode acontecer aquilo. E no momento que um deles aparece com um novo relacionamento, é como se caísse a ficha. Não, realmente acabou. E aí, às vezes, aquele que estava bem aceitando o acordo e estava numa boa, acaba se perdendo naquele momento realmente. Então, por isso que o fazer terapia ajuda bastante. E a dica número 4 e última é contratar um advogado especialista na área.
tá? Exatamente, por duas questões, eu falaria muitas questões aqui pra vocês, que porque um especialista na área é importante, tá? Muitas, eu acredito que vocês conheçam muitas delas também, mas eu vou trazer duas principais. Primeiro, o advogado especialista, ele conhece o direito e ele não enche a cabeça do cliente dele com falsas expectativas. Muitas vezes, tu não consegue fazer um acordo com a outra parte porque ela acha que tem direitos que não tem. Exatamente porque o advogado é advogado trabalhista, por exemplo, ele não conhece as peculiaridades do direito de família e ele também acha que aquilo existe. E muitas vezes o acordo não sai por causa disso. E a segunda questão, que o advogado de família, ele está acostumado a lidar com o cliente nessa situação, ele entende a dor do cliente, ele entende aquilo ali, ele sabe como tratar o cliente, ele entende, por exemplo, que cada pessoa tem o seu momento de assinar o divórcio. Cada pessoa enfrenta aquela dor, aquele momento de uma forma diferente. E muitas vezes não adianta ficar, vamos, assina um acordo, vamos assinar, vamos assinar esse acordo e não sei o que. Não adianta, às vezes tu precisa ter paciência com a pessoa, porque cada pessoa digere, digamos, eu vou falar para vocês uma forma bem leiga aqui, cada pessoa digere o divórcio de uma forma. Então muitas vezes tu tem que respeitar o tempo da pessoa. Tu tem que respeitar e inclusive saber entender que ela já não tá mais brigando por bem aqui. Aqui já é uma forma de realmente não querer dar aquele adeus, não querer realmente assinar. Gente, eu que lido muito com isso, a gente vê quando o cliente vem no escritório assinar o divórcio, aquele momento de muita dor para ele. É um momento de muita dor, porque são sonhos, planos do casal, que no momento daquela assinatura ali no papel, no momento daquela assinatura ali, é os planos, os sonhos indo por água abaixo muitas vezes. Então, o advogado que está acostumado a lidar com isso, ele tem essa sensibilidade. Então, é por isso que eu considero importante um advogado especialista na área, em qualquer área. Se eu quero uma ação trabalhista, eu vou no advogado trabalhista. Se eu quero um caso criminal, eu vou no advogado criminal, porque os advogados não sabem bem todas as áreas. Eles podem ter um conhecimento geral de todas as áreas, mas eles não têm como conhecer a fundo todas as áreas. Então, essas são as 4 dicas aqui, né, no momento de um divórcio consensual. Mas eu quero falar mais ainda com vocês sobre esse tema. Custas. Quanto custa? Quanto sai? Qual é o preço? Quais as despesas, Bárbara, para um processo de divórcio? Tem 3 despesas principais, tá? Que são os honorários do advogado, as custas judiciais ou os emolumentos no tabelionato e os impostos. Os honorários do advogado vai variar muito, tá? Vai variar de acordo com a partilha do patrimônio, o tamanho do patrimônio, vai variar se vai ter filhos menores, vai variar de acordo com a expertise, o nome desse profissional, como tudo, né, a gente quer, como tudo na vida, se a gente vai contratar, né, um expert, alguém, né, com referência naquela área, vai ter um preço, um generalista vai ter um outro preço. Então, o valor do advogado varia muito, não tem como dizer, tá? É um valor que não tem, nem um dos 3 valores tem como dizer exato. E é por isso que uma consulta anterior ao divórcio é muito importante, inclusive, para entender isso. Mas o que eu quero é dar a noção para vocês de quais são as despesas. Bom, os honorários vocês já provavelmente sabiam. A segunda despesa é as custas judiciais. As custas judiciais no tabelionato de notas vai variar de acordo com o valor do patrimônio e cada estado tem um valor. Começa a falar muito, a garganta já incomoda. Os emolumentos do tabelionato, né? Vamos supor que você se encaixa aqui na opção de divórcio extrajudicial. Se vocês entrarem no Google e colocarem, né, emolumentos do tabelionato de notas e colocarem o estado de vocês, vai aparecer a tabela de valores de acordo com o valor do patrimônio. O processo consensual no judiciário, as custas judiciais, aqui no Rio Grande do Sul, isso também tu pode botar na internet, colocar, pesquisar e vai aparecer para ti, mas aqui no Rio Grande do Sul é 2,5% do valor da ação. Ou seja, tu vai entrar com um processo de divórcio aqui no Rio Grande do Sul. Esse processo vai ser no fórum, vai ser judicial. Eu vou ver a soma do patrimônio do casal, vai dar um valor X. As
custas judiciais vai ser 2,5% deste valor. Então, como eu disse, eu não vou dar aqui valores exatos porque depende de muitas coisas, mas eu vou dar várias ferramentas para vocês conseguirem chegar a esses valores. Inclusive dos honorários do advogado, vocês podem procurar na internet tabela da OAB do estado de vocês. Vai aparecer a tabela com os valores mínimos que o advogado deve cobrar para um divórcio. Ali vocês também já conseguem ter essa noção. Ó, mais uma dica aqui para vocês. Os emolumentos também, botar na internet ali vai aparecer a tabela. As custas judiciais também. E a terceira questão é os impostos, que vão ser ou o ITBI, no caso de compra e venda, ou o ITCMD, no caso de doação. Peraí, como assim, Bárbara, compra e venda e doação num divórcio? Calma lá que eu vou explicar. Digamos que vocês têm 100% do patrimônio desse casal, vocês que estão se divorciando. E vocês são casados pelo regime da comunhão parcial de bens, e esse 100% desse patrimônio é bem comum do casal. Cada um tem que ficar com 50%. Combinado? É assim que funciona. Se cada um vai ficar com 50%, não vai ter imposto nenhum, porque cada um ficou com a sua parte na partilha. Mas digamos que é 100%, digamos que ele fica com 40% e ela fica com 60%. Ou seja, ela está ficando com 10% a mais. Aí vem a seguinte pergunta. Esses 10% a mais, tá? É doação, ele tá doando para ela ou ele tá vendendo para ela esses 10%? Se ele tá vendendo, vai ter o ITBI para pagar. Se ele está doando, vai ter o ITCMD para pagar. Tá? E Bárbara, como que eu sei isso, né? Também me dá uma dica aqui de como saber esses valores. A dica é a seguinte, o ITBI é com base no município, é imposto municipal. Então é só tu colocar também na internet, a alíquota do ITBI da tua cidade. Aí eu quero saber o ITCMD. O ITCMD é um imposto estadual, então é só tu colocar também aí na internet o ITCMD do teu estado. Para ficar bem simples para quem está assistindo e vai tá passando por essa situação. Soma todo o patrimônio de vocês, todo o patrimônio que vocês vão partilhar. Vê se vocês vão partilhar meio a meio. Se vocês vão partilhar meio a meio, não vai ter imposto. Agora, se vocês não vão partilhar, alguém vai ficar com um percentual maior. Isso vai ser uma compra e venda ou isso vai ser uma doação? Se isso vai ser uma compra e venda, dá uma olhada no ITBI do teu município. Se isso vai ser uma doação, dá uma olhada no ITCMD do teu estado, tá? E segundo, vai ser no tabelionato, dá uma olhada nos emolumentos do tabelionato. Vai ser de acordo com o valor do patrimônio. Se não vai ser no tabelionato, se vai ser no fórum, dá uma olhada nas custas judiciais. Também tu pesquisa isso na internet, consegue localizar. Outra questão, os honorários do advogado. Varia muito, como eu disse para vocês, mas para ter uma certa referência, coloca aí, tabela da OAB do teu estado. E vai aparecer a tabela com os valores mínimos que cada advogado deve cobrar para fazer esse tipo de ação, de acordo com o estado também. E agora aqui para finalizar para vocês, que esse vídeo já está enorme, Bárbara, quais são os riscos se a gente não formalizar esse divórcio? Se a gente simplesmente se separar, cada um vai morar num canto e a gente não formaliza? O principal risco é a confusão patrimonial. Por que confusão patrimonial? Porque vocês não partilham o patrimônio formalmente e muitas vezes já começam depois, logo em seguida, num outro relacionamento. Então pode haver aqui uma confusão patrimonial, tá? Esse é o principal risco. Só que além deste risco, isso pode te dar muita dor de cabeça, que é a seguinte questão, gente. Para o direito, no momento que o casal se separou de fato, digamos, vamos botar uma situação comum, houve o divórcio e ele saiu de casa, tá? No momento que ele saiu de casa, todo o patrimônio que esse casal vier a adquirir é só daquela pessoa que adquirir, não comunica mais. Saiu de casa, houve a separação de fato, então não há mais comunicabilidade do patrimônio. Se eu, Bárbara, saí de casa e comprei um carro em 10 dias, estou separada de fato há 10 dias, eu comprei um carro. Esse carro, via de regra, ele é só meu, esse carro. Por que via de regra? Porque se eu comprei com dinheiro da poupança do período do casamento, também vai ser do meu ex-marido. Mas digamos que eu saí e financiei. Esse carro, ele é só meu, tá? Só que tem um detalhe, gente. Eu não tenho provas que na data que eu comprei o carro eu já havia saído de casa. Eu já não vivia mais como marido e mulher com meu ex-marido.
Eu já não vivia mais casada de fato, de verdade, eu não estava mais, mas eu não tenho prova disso. E como às vezes eu vi uma situação em que houve a compra do bem, o casal ainda morando junto, mas não morando mais como marido e mulher, cada um num quarto. Agora imagina o risco de comprar um patrimônio nessa situação, pior ainda para se fazer a prova. Por quê? Vocês já não estão mais vivendo como marido e mulher, mas ainda estão inclusive no mesmo endereço. Como que tu vai provar depois, se caso o outro vier e dizer eu quero esse veículo, porque nós ainda estávamos casados. Aí tu vai lá e diz, não, nós não estávamos mais casados, a gente estava em quarto separado. Aprova isso. Essa é a questão. E este é o ponto que eu quero chegar aqui para vocês. O maior risco, os dois maiores riscos, né? Gente, eu começo às vezes para dar uma dica e eu acabo falando muito mais coisa. Por isso que às vezes eu digo uma dica, um risco. Aí eu me lembro, não, vou falar mais isso e acabo falando. Mas vamos lá que esse vídeo já está muito longo. Os dois maiores riscos, então, é essa confusão patrimonial, porque tu nem partilhou o patrimônio do casamento anterior e às vezes tu já começa uma união estável com uma outra pessoa logo em seguida, fazendo com que talvez essa pessoa dessa nova união estável comece a querer ter direitos naquele patrimônio que ali que tu já tinha e que tu não tinha partilhado ainda. Então pode haver essa confusão patrimonial. E o segundo risco é tu comprar alguma coisa ali já separado de fato e o teu ex ou a tua ex vir depois na justiça dizer eu quero isso também. Aprova agora que nós já estávamos separados de fato no momento que tu comprou aquele bem. Então esses são os dois maiores riscos. Pessoal, esse vídeo, como eu disse aqui no início, é um vídeo para quem estava muito perdido. Eu dei um panorama geral aqui para vocês sobre o divórcio consensual. Eu abordei o divórcio extrajudicial, os requisitos, o divórcio judicial, caso não preencham os requisitos. Eu dei 4 dicas para ter o êxito na hora desse acordo, que facilitam neste momento. Trouxe aqui várias questões para vocês. Falei dos custos principais do divórcio consensual, que são os honorários do advogado, os impostos e as custas judiciais ou emolumentos do tabelionato. Isso tudo vocês acham na internet. E falei também sobre o risco de não formalizar o divórcio. Este foi o assunto aqui, eu acabei até já me estendendo muito mais aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito. Deixe um comentário aqui pra mim se vocês gostaram. Se ficou muito confuso, me fale o que ficou confuso, que de repente eu faço um vídeo mais pequenininho explicando só aquela questão pontual, aquela dúvida ali pontual, tá bom? Um abração e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!